sejam bem-vindos ao BMC Business. Eu sou a Hanna Beltrão e está na hora do nosso encontro diário com CEOs e gestores das principais empresas listadas no mercado. Uma ótima oportunidade para conhecer as iniciativas empreendedoras, os resultados e as prospecções dessas companhias. E você, é claro, é sempre o nosso principal convidado para essa conversa que hoje é com o Dirceu Gardel, CEO da Boa Vista Serviços. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre o grupo. A Boa Vista é uma empresa de informação de crédito em movimento para se transformar numa empresa de tecnologia de dados. Ela foi criada em meados de 2010 e a partir da área de análise de crédito da Associação Comercial de São Paulo e do Serviço Central de Proteção ao Crédito, o SCPC. A estratégia de fortalecimento da atuação da companhia em nível nacional começou pouco tempo depois, quando associações comerciais de outros estados compraram cerca de 7% do capital da empresa. Isso foi importante também para aumentar a base de dados e ampliar a capacidade e a qualidade da prestação de serviços da Boa Vista. Ainda em 2010, o fundo de Private Equity TMG Capital comprou 25% da companhia em um investimento de 220 milhões de reais. Em 2016, essa participação subiu para 30%. Em 2011, a Boa Vista adquiriu a companhia internacional Equifax, reforçando a sua base de dados com as informações de pessoas jurídicas que a empresa tinha no momento. Depois foi possível lançar uma plataforma que apontava as oportunidades de negócios mais adequadas aos clientes por meio do fornecimento de dados de todo o mercado brasileiro, com análise de carteira e segmentação geográfica, o que contribuiu para a prospecção qualificada de oportunidades. Nos anos seguintes, a empresa passou por um importante processo de crescimento, enquanto participou da criação da Associação Nacional de Crédito e conseguiu otimizar as operações, adotando o compartilhamento de custo de dados com as empresas concorrentes. A Boa Vista levantou 2 bilhões de reais no IPO de setembro do ano passado. A estratégia agora é investir boa parte desse dinheiro na compra de empresas de tecnologia. E você quer saber mais sobre a Boa Vista? Participe então, mande agora pelo nosso chat, estamos ao vivo, mande a sua pergunta por lá que a gente passa diretamente para o Dirceu Gardel, CEO da companhia que já está aqui com a gente nos estúdios. Olá, Dirceu, seja muito bem-vindo aqui no BMC Business. Obrigado, Hanna. Obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição de vocês para a gente bater um papo aqui sobre a Boa Vista. Com certeza. E mais uma vez, obrigada, pelo nosso convite. A gente sabe que essa conversa é muito importante, O investidor gosta de conhecer a fundo cada empresa e o BMC Business é sempre o melhor lugar para isso. Pode ficar à vontade aqui. Bom, vamos começar então, a nossa conversa falando sobre o último balanço divulgado pela companhia, já que a Boa Vista registrou um lucro líquido de 49 milhões e 782 mil reais no terceiro trimestre, uma alta de 124,3% ante os 3 meses anteriores, revertendo o prejuízo de quase 28 milhões de reais registrados no mesmo período de 2020, do ano passado. Qual é a análise que você faz desses números e queria também saber se eles vieram dentro da expectativa da empresa? Ana, acho que a análise é sempre muito boa. A empresa vem, ao longo da sua existência, cada vez comprovando o crescimento. A gente está sempre preparado aqui para os desafios. Na verdade, a gente esperava para o ano de 2021, em especial no início do ano, a gente esperava uma recuperação da economia até mais forte. Isso não aconteceu, ou seja, a pandemia estendeu um pouco dos seus efeitos aqui para 2021, mas naturalmente, como já aqui, está dentro da nossa sazonalidade, cada trimestre é melhor do que o trimestre anterior. Já agora, no terceiro trimestre, a gente consegue ver resultados bem mais efetivos e bem mais próximo do que a gente estimou que seria 2021. Então, isso só reforça o fato de que a gente está no caminho certo, a nossa estratégia
acertada e é trabalhar para conseguir cada vez melhores resultados. E ainda falando, né, sobre os resultados, o EBITDA, o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, também foi recorde no terceiro trimestre, com uma alta de 60,8% em relação ao mesmo período do ano anterior e 34,4% sobre o obtido no segundo trimestre deste ano. Quais foram, na sua opinião, os principais motivos desse salto e também qual é a avaliação que vocês fazem em relação a esses indicadores? A gente tem investido na Boa Vista no sentido de cada vez mais dar maior flexibilidade aos nossos produtos, uma escalabilidade e uma confiança muito grande para os nossos clientes. Então, os resultados vêm sendo bons, mas os investimentos que a companhia faz é sempre no sentido de alcançar melhores e maiores resultados. Aqui não é diferente disso. A nossa estratégia é uma estratégia de cada vez mais colocar à disposição do mercado um produto com a maior qualidade, em especial agora com as informações do cadastro positivo, a gente tem conseguido aumentar em muito o resultado dos nossos scores, né? Ou seja, o quanto ele realmente indica para o nosso cliente qual a melhor decisão a ser tomada. E este resultado vem mostrando que nós estamos no caminho acertado, que é investir cada vez mais em analytics, transformando a empresa em uma mera gestora de base de dados numa empresa de analytics. E, Dirceu, analisando esse último balanço, considerando também os desafios relacionados à pandemia, como é que você vê essa situação agora, né? Como é que está a situação atual da companhia e de que forma também a pandemia impactou nos últimos números? Hanna, como eu comentei há pouco com você, a gente esperava um 2021 um pouco mais forte do que a gente viu acontecer, em especial no primeiro semestre. No entanto, o terceiro trimestre, como você comentou, já se demonstrou um terceiro trimestre muito melhor do que o do ano passado. A gente está vendo uma tendência para o quarto trimestre também mais ou menos na mesma linha. Então, de novo, acho que aqui a estratégia é a estratégia de cada vez mais colocar à disposição dos nossos clientes produtos de analytics com alta performance, ajudando assim o mercado a recuperar a economia e até por conta dessa elevação aqui da taxa de inflação, a gente precisa ajudar os nossos clientes para que eles possam conceder o crédito mais assertivo, até para ter uma redução da taxa para aqueles que querem o crédito e precisam do crédito, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas. E queria que você falasse um pouquinho em relação à carteira de clientes da Boa Vista e apresentasse também o modelo de negócios de vocês. A gente sabe que os investidores gostam também de conhecer a fundo, né? Eles pedem bastante. E queria também saber se está nos planos da empresa diversificar também o nicho de atuação. Tá ótimo. A nossa carteira de clientes, ela é muito focada, na sua grande maioria, em empresas que concedem crédito ou vendas parceladas. Então, a gente está muito presente em bancos, e aí todo tipo de banco, bancos grandes, bancos médios. A gente é praticamente líder aqui no segmento de analytics para as fintechs, né? Esses desafiantes novos do mercado, eles são menores e, portanto, têm uma margem menor de erro, e aí os nossos analytics ajudam muito. Mas a gente também já tem produtos aqui para outros tipos de cliente, como, por exemplo, seguradoras, as telcos. Na verdade, o nosso Analytics, ele ajuda em toda a cadeia de concessão de crédito, seja na prospecção de novos clientes, seja análise do crédito, seja administração de crédito, ou seja, o cliente poder conceder mais crédito a um cliente dele que já está na carteira dele. E, eventualmente, se houver inadimplência, nossos produtos também ajudam os clientes na sua recuperação desse crédito. Portanto, a gente já está ampliando esse nicho, como você perguntou, mais aqui para os lados de indústria, seguradoras e as telcos, porque a nossa origem mesmo é a origem de empresas que concedem crédito, sejam bancos, financeiras e até mesmo varejo. Perfeito. E como a gente acompanhou no vídeo, né, de apresentação,
A Boa Vista, ou SCPC, Serviço Central de Proteção ao Crédito, possui uma lista com nomes de pessoas negativadas, físicas ou jurídicas, e dados também gerais de inadimplência, como dívidas e também pagamentos em atraso. Como é que está essa demanda nesse segmento atualmente? E queria saber, mudou muita coisa da pandemia para cá? Na verdade, desde o ano passado, houve uma retração aqui do nível de inadimplência do país, mas muito por conta de um efeito que o próprio Banco Central incentivou os credores, os bancos e financeiras, a fazerem renegociações de dívidas ou mesmo da carência no pagamento dessas dívidas. No entanto, agora em 2021, a gente já começa a ver um aumento do volume de inadimplência. Nada muito expressivo, aliás, a gente esperava até uma inadimplência maior, porque normalmente quando você tem uma crise econômica, o volume de inadimplência cresce. Está crescendo sim, mas ainda há patamares que a gente imagina que ainda não expressam a realidade de inadimplência. No entanto, a nossa base de dados, como você comentou, além dela ter aqui praticamente toda a inadimplência registrada no mercado, e aí de várias indústrias, a gente também tem comportamento de crédito, ou seja, como é que o consumidor está indo buscar crédito, que tipo de crédito que ele está indo buscar, como é que ele está fazendo compras. A gente também tem todas as informações do cadastro positivo, e aí não só as informações de bancos e financeiras, mas das telcos, e também já temos mais de 1.000 empresas dos mais variados setores também informando quais são os valores de compras continuadas e compromissos aqui dos clientes. Isso nos ajuda muito a ter um score cada vez mais assertivo e ajudar cada vez mais, seja o consumidor a conseguir um crédito mais acertado à sua condição, seja o credor que oferece crédito ter uma aprovação mais objetiva e com menos risco de inadimplência. Uhum. E o indicador da Boa Vista de demanda por crédito do consumidor recuou 0,7% entre os meses de outubro e setembro, na comparação, com os dados anteriores, Queria que você falasse um pouquinho em relação a, já na comparação anual foi observada aí a elevação de 3,5% e na variação acumulada em 12 meses. O resultado acumulou no ano, aí acabou desacelerando um pouco, passando de 5,8% para 5,5%. Quais são os fatores que você acha que acabaram influenciando aí nesses números? A gente tem dois fatores aqui importantes. O primeiro é essa questão da pandemia, que se estendeu um pouco os seus efeitos. E o outro é o fato de que as taxas de juros estão subindo por conta da inflação. O que acontece com o mercado, Ou seja, as pessoas ficam mais criteriosas na busca de crédito novo e as empresas também que concedem crédito ou vendas de forma parcelada, elas ficam mais seletivas na busca aqui desse cliente. E é aqui que entra os serviços da Boa Vista, porque através dos nossos analytics a gente consegue indicar para o credor qual é o melhor cliente, qual é a possível capacidade de pagamento daquele cliente. Portanto, a gente ajuda aqui empresas e consumidores a fazerem um melhor negócio dentro da melhor perspectiva aqui, seja taxa de juros, seja risco de inadimplência. E, Dirceu, tem muita gente que ainda confunde vocês com a concorrência. Queria que você explicasse um pouquinho, contasse para a gente quem é a Boa Vista e o principal diferencial da companhia. Tá ótimo. Bom, a Boa Vista é uma empresa que nasce em 2010. O Serviço Central de Proteção ao Crédito era um serviço administrado inicialmente pela Associação Comercial de São Paulo. Esse serviço existe há mais de 60 anos. No entanto, a partir de 2010, nasce a Boa Vista e esse serviço passa a ser administrado pela Boa Vista Serviços. Em seguida, a gente já incorpora as operações da Equifax, que é uma empresa americana que estava aqui no país há uns 12, 15 anos. E aí, a partir de 2013, 2014, a gente começa a investir muito, não só na qualidade da nossa base de dados, na diversidade das camadas de dados que nós temos, mas em especial na ciência analítica. A gente vê cada vez mais dados à disposição do mercado, mas o que é importante não é olhar esses dados, é o que fazer com esses dados, traduzir esse dado na melhor informação. Então, a partir desse momento, a Boa Vista começa
muito fortemente em investir em analytics. E aqui está o diferencial da Boa Vista. A Boa Vista tem uma base de dados muito ampla, do Brasil inteiro, conhece todos os CPFs, todos os CNPJs, conhece comportamento de crédito, entende qual é o nível de inadimplência, mas mais do que isso, ela transforma todos esses dados em negócios mais seguros, ajudando seus clientes a tomarem decisão. Então, respondendo bem objetivamente para você, qual é o diferencial da Boa Vista? É o Analytics. Aqui, para a gente, este é o diferencial. O resultado dos nossos scores, eles ganham muito em qualidade frente aos da nossa concorrência. Perfeito. E como é que vocês estão vendo o cenário conjuntural da companhia? Assim, qual é a visão macro que vocês enxergam para o setor? Olha, a gente está vendo sempre com muito otimismo. Tá? Esse é um mercado que cresce e a gente ajuda a economia brasileira a ser cada vez mais forte, cada vez mais pujante. A companhia está muito de olho aqui em agregar à sua linha de produtos outros produtos ou outras bases de dados. Por isso que a gente abriu capital, por isso que a gente capturou recursos para focar um pouco aqui no M&A, descobrir aqui outras empresas que façam, como a gente, um uso inteligente desses dados, que invistam em ciência analítica, mas que também possam agregar à nossa base de dados informações que, por enquanto, a nossa base de dados ainda não tem. Informações absolutamente diferentes daquelas que a gente já tem na nossa base de dados. Perfeito. Ó, tem uma pergunta aqui, na verdade tem várias perguntas, você responde, é claro, dentro do que a gente conversou, se você puder responder também, mas tem pergunta aqui do telespectador, do Cerveja, perguntando o seguinte: qual é a porcentagem da participação no mercado de informações de crédito no país, da Boa Vista, e se houve um crescimento? Houve crescimento, desde da criação da Boa Vista, a gente cresceu algo em torno de 7%, 8% aqui no market share. E o nosso market share, ele é dividido por setor. Então, por exemplo, se eu for olhar o market share global, geral, vamos chamar assim, eu diria que a gente tem hoje algo em torno de 28% a 30% do market share, enquanto o meu principal concorrente ele tem algo em torno de 60 e poucos por cento de market share. No entanto, se a gente for olhar, por exemplo, bancos e financeiras, na verdade, a Boa Vista tem 50% de market share e os outros 50% está com o meu principal concorrente. Na parte de fintechs, nós temos praticamente 80% do market share e o meu principal concorrente fica com a diferença. Então, depende muito de qual é a vertical que a gente esteja analisando. Mas, como eu disse, no geral, a gente está algo em torno, para resumir, algo em torno de 70-30. Perfeito. E a Boa Vista acompanha bastante o consumo e também o crédito. Como é que funciona a sazonalidade da companhia e qual é a perspectiva já para o final do ano desses dois indicadores? Olha, a sazonalidade da companhia, ela praticamente acompanha a sazonalidade do mercado, ou seja, o primeiro TRI é um TRI mais morno, vamos dizer assim, até porque é início de ano, o mercado tem, as pessoas têm muitas contas aqui para pagar, seja as contas do final do ano, seja o IPTU, IPVA, escola das crianças que começa a pesar aqui no bolso de cada um dos consumidores, e ao longo dos TRIs eles vêm aumentando a busca por crédito e, portanto, aumenta aqui o volume de negócios da Boa Vista. Então, a cada TRI que vai avançando durante o período do ano, em resumo, o segundo TRI é melhor do que o primeiro, o terceiro é melhor do que o primeiro e o segundo, e o quarto TRI normalmente é o melhor desses TRIs, por conta até do 13º, por conta dessa aproximação das festas, e aí você tem uma busca, seja por acertar débitos, como também conseguir novos créditos. Perfeito. E um levantamento feito pela Boa Vista aponta que as empresas têm desafios, enfrentaram, na verdade, desafios como estoques baixos e falta de capital de giro. 64% das pessoas ouvidas apostaram nas vendas online para esse período de Black Friday. E a pesquisa mostrou previamente um otimismo entre os pequenos e médios empresários em relação a essas vendas durante esse período de Black Friday deste ano. Queria que você trouxesse os números, como é que foi o desempenho nesse ano? Olha,
Isso eu vou te dar um número aqui muito fresquinho aqui. Muito recentemente a gente adquiriu a Conduto, que é uma empresa que usa muita inteligência analítica para fornecer para o mercado, em especial nas compras online e para o e-commerce, produtos antifraude transacional. Tá? E agora, nesse final de semana, a gente acaba de passar pela Black Friday e o volume de transações que foram analisadas pela Conduto versus o volume do ano passado, ele foi praticamente o dobro. Ou seja, a Black Friday realmente foi um ponto importante na recuperação da economia aqui. Eu diria que eu ainda não tenho esse dado aqui, mas provavelmente, em termos de volume de vendas, eu acredito que o mercado registrou pelo menos 30%, 35% a mais do que a Black Friday de 2020. Perfeito. E nós vimos também no primeiro trimestre do ano a consolidação, né, do período da Acordo Certo. Para os nossos telespectadores que não conhecem ainda essa empresa digital, que vem crescendo aí a elevadas taxas de retorno, quem é a Acordo Certo e qual é a sinergia com a Boa Vista? A Acordo Certo é uma empresa que tem uma plataforma de renegociação de dívida toda online. Fazia muito sentido que a gente tivesse esse produto também aqui conosco, por isso que nós adquirimos a Acordo Certo. A Acordo Certo complementa uma linha de produtos da Boa Vista, que a Boa Vista tem produtos, como eu comentei, não só para concessão de crédito, mas também para recuperação de crédito. Só que a Boa Vista tinha produtos focados nos credores, ou seja, nas empresas. A Acordo Certo tem uma plataforma online que ajuda o consumidor, a pessoa inadimplente, a fazer a melhor renegociação de dívida e colocar a sua vida financeira em ordem. Então, é nessa seara que atua a Acordo Certo e ela complementa em muito as informações para a Boa Vista, porque a Boa Vista captura, através da Acordo Certo, qual é o movimento de pagamento de acordos e também de novas buscas para crédito. Perfeito. E nessa mudança aí do core business, vocês também investiram aproximadamente 4% do dinheiro levantado no IPO na implantação do Centro de Analytics, que você até falou, né, agora há pouco sobre ele. Queria que você falasse um pouquinho o que ele já tem proporcionado, falasse um pouco mais, assim, os benefícios dessa implantação. Tá ótimo. O CEA, que é o Centro de Excelência de Analytics, na verdade, a gente vai investir ao longo dos anos em torno de 4% do valor arrecadado. O que é isso? É trazer cada vez mais cientistas de dados, engenheiros de tecnologia, investindo muito na qualidade dos nossos analytics. Quais são os resultados que já tem mostrado? Então, vou te dar um exemplo. Um score normal de crédito sem a informação do cadastro positivo, o KS, ou seja, o resultado da acertabilidade desse score era na faixa aqui de 25%, 28%. Então ele acertava entre 25% e 28% quando ele era usado. Usando agora as informações do cadastro positivo e avançando aqui na ciência analítica, a gente já tem demonstrado que as novas versões dos scores superam a taxa de 38% a 40%. E isso cada vez vai sendo melhorado. A cada nova versão dos nossos scores, o KS, ou seja, o resultado do score, ele vem melhorando cada vez mais. Isso só é possível não só com o volume de dados que a gente tem, não só com outras camadas de informação, mas também com uma equipe muito atualizada, uma equipe de cientistas de dados focada em cada vez mais trazer o melhor resultado na análise e no resultado desses algoritmos. Certo. E falando agora em inadimplência, com a pandemia, o número de brasileiros inadimplentes, né, consequentemente acabou aumentando. Agora, com a retomada das atividades, o avanço da vacinação, mesmo com a preocupação, né, do surgimento de novas variantes, vocês já conseguem perceber uma procura pela quitação dos débitos? Existe também uma facilidade por parte das empresas para ajudar, né, nessa transação? Porque as empresas também acabaram sendo muito prejudicadas, né, com toda essa questão de lockdown, como eu falei agora há pouco, novas variantes, incertezas. Ana, neste momento agora, a gente tem sim um aumento de procura
para que as pessoas acertem a sua vida financeira. E isso é natural até por esse período do ano, porque, como eu comentei com você, é o período do recebimento do 13º, ou seja, o volume de dinheiro no mercado ele aumenta, e aí naturalmente as pessoas tentam fazer a reorganização da sua vida financeira. E para isso, a plataforma da Acordo Certo ajuda em muito, tanto as empresas a recuperarem o crédito, como o consumidor inadimplente a fazer a melhor renegociação e, eventualmente, até mesmo substituir uma dívida um pouco mais cara por uma mais barata. Perfeito. E falando de projeções, né, de crescimento, qual deve ser o foco da Boa Vista para o próximo ano, né? Um crescimento mais orgânico, inorgânico? E também queria saber, claro, se você puder falar, se tem algum M&A em vista, que você já poderia adiantar. Olha, ao longo dos anos, a Boa Vista vem de forma orgânica, repetidamente crescendo aqui entre 15% e 20% ano a ano. Para o ano que vem, a gente estima um crescimento também nessa faixa, muito parecido com o que aconteceu esse ano, talvez até um pouquinho mais, tá? Com relação ao M&A, nós fizemos o IPO e praticamente a maioria do capital que a gente levantou está direcionado ao M&A. Então, a gente vai continuar olhando as empresas, como eu havia comentado, empresas que também usam inteligência analítica para extrair a melhor informação dos dados, ou mesmo empresas que tenham em suas bases dados diferentes, outras camadas de dados que possam ajudar cada vez mais a Boa Vista a contribuir com uma economia mais forte e mais segura. E aí a gente está falando também de produtos antifraude, a gente está falando em aproximação com o consumidor para oferecer cada vez mais segurança para todo mundo. Perfeito. Tem mais perguntas chegando aqui no chat. Tem uma pergunta que é bem parecida aqui, o Cerveja e o Luiz perguntando o seguinte: qual é o principal cliente CNPJ da empresa e o principal concorrente também? Os nossos principais clientes hoje praticamente são os bancos e as fintechs, tá? Mas a gente tem grandes clientes também na parte de telefonia, na parte de seguradora e também do varejo. Como eu disse, a linha de produtos da Boa Vista, embora ela esteja muito focada para crédito, os nossos scores também indicam probabilidade de consumo, indicam também probabilidade de sinistro, no caso das seguradoras. Portanto, a gente tem uma grande gama aqui de produtos para oferecer para todas as verticais do mercado aqui. Perfeito. Mais uma pergunta aqui do Helder. Perguntando: a Boa Vista pretende se tornar uma financeira e ampliar as suas linhas de crédito? Não, a Boa Vista não pretende entrar no mercado de financiamentos ou de empréstimos. Na verdade, o que a Boa Vista pretende é fornecer a melhor informação para os concedentes de crédito. É essa a nossa linha, é isso que a gente faz bem e a gente quer cada vez mais ajudar a economia brasileira nesse sentido. Tá certo. E a Boa Vista também já tem uma solução para o Open Banking do Banco Central. E o que é esse sistema? Como é que ele favorece a companhia? Na verdade, o Open Banking ele está nascendo aqui, ainda está na fase, eu diria, pré-regulamentar aqui. Está sendo feito um trabalho excelente pelo Banco Central nesse sentido. E a Boa Vista enxerga o Open Banking como uma nova camada de informações, uma ótima oportunidade para o mercado aqui. O Open Banking, na verdade, vai possibilitar a um concedente de crédito que não conheça aquele cliente que pretende um crédito, que ele tenha acesso às operações bancárias daquele cliente. Agora, esta camada de informação sozinha, ela não traz toda a visibilidade do como esse cliente vai se comportar lá no futuro. Então, esta camada de informação associada às outras camadas de informação que a Boa Vista tem, aí sim a gente consegue aumentar em muito a acurácia do score e aí a gente consegue entregar para o cliente uma visão muito mais assertiva, com resultado melhor. Então, o Open Banking, na verdade, ele vai aumentar o volume de informações para o mercado concedente de crédito. No entanto, só essa camada de forma isolada pode não trazer a melhor informação. É aí que a Boa Vista entra com os seus scores, com os seus algoritmos e também com a diversidade da nossa base de dados para poder dar a melhor resposta ao mercado. Maravilha! E só para a gente encerrar a nossa conversa, por que o investidor deve acreditar na Boa Vista? Quais são os principais pilares da companhia?
Olha, se a gente olhar o crescimento da Boa Vista ano contra ano, é um crescimento que vem sendo repetitivamente grande, está consolidada a companhia ela tem o seu custo fixo e uma alavancagem operacional bem interessante, ou seja, eu consigo crescer a rentabilidade da companhia sem necessariamente crescer os custos na mesma proporção. É uma companhia super focada em pessoas, que ajuda todo o mercado de crédito aqui a fazer a melhor decisão de negócios. Eu diria que hoje é a companhia de analytics que existe no Brasil, que está à disposição de todo o mercado para ajudar o mercado nas melhores decisões. É nesse sentido que a gente acredita muito que o mercado deve olhar para a Boa Vista com ótimos incentivos aqui, porque é uma empresa que repetidamente vem tendo resultados consistentes e maiores ano a ano. Perfeito. Bom, esse foi o Dirceu Gardel, CEO da Boa Vista Serviços. Dirceu, queria agradecer muito a sua participação aqui no BMC Business e já se sinta convidado a voltar mais vezes aqui, tá bom? Tá ótimo, muito obrigado, Hanna. Obrigado aqui do convite. Espero ter atendido aqui a expectativa dos investidores e do teu público. Com certeza. Até a próxima, então. Até, obrigado. Bom, e eu vou ficando por aqui, mas lembrando que você também pode acompanhar as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News, pelo nosso Instagram, @bmc.news, e também pelo nosso portal. Com atualização minuto a minuto de tudo que está acontecendo em tempo real no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC News você tem informação que gera valor. Até a próxima. Tchau, tchau.